Deu certo? Bem, obrigado pelo convite. Muito feliz aqui de estar com vocês, uma honra, estar aqui com a família espiritual dos meus pais, portanto, somos parentes. Venho de uma formação espírita desde o berço também, tendo excelentes exemplos dentro de casa. E isso me inspirou e me motivou a sempre buscar aprender. Nós estamos o tempo todo aprendendo. E é uma grande oportunidade estar aqui para poder compartilhar um pouquinho do que eu venho recebendo também. Esse tema, como melhorar nossa relação com os demais, é um pequeno fragmento, de todo esse conhecimento que todos nós estamos aí sempre buscando, e faz parte dessa difícil arte da convivência. Essa arte que ninguém pode dizer que já chegou à excelência, à obra final, à grande obra artística, porque nós vamos aprender até o último dos nossos dias, até a última das nossas encarnações. Dizem que é o grande mistério da vida e é a prova final, quando ainda estivermos para chegar ao estado de perfeição, ao estado de união com o divino. Então, vamos trabalhar alguns pontos. Esse é um tema que eu tive o primeiro contato com esse curso, é um curso de mais de 3 horas, que hoje a gente vai pegar um pedacinho, fazer uma síntese de algumas premissas, alguns princípios a trabalhar, e isso já tem mais de 20 anos. E desde então, eu retomo e volto a esse tema, porque nunca é demais, e sempre estamos aí aprendendo e sempre temos algo para melhorar. Então, inspirada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, nós temos aquele trecho que fala dos mandamentos mais importantes. Quando se pergunta a Cristo, Mestre, qual o maior mandamento da lei? Ele respondeu, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante a esse. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E aqui nós estamos diante da chave para a convivência, que é a lei do amor. Essa chave que nós compreendemos, nós entendemos, temos até uma convicção a respeito desse caminho para essa união com os demais, a união com o divino, mas também vemos que é muito difícil, não é fácil atingir essa condição desse sentimento tão elevado que é o amor. Por isso que nós estamos nesse processo de construção. Por isso que na arte da convivência nós temos que ir trilhando esses passos, subindo esses degraus até chegar a essa condição de união, de fraternidade que todos almejamos, que todos sonhamos, não para nós, mas para todo mundo, para toda a humanidade. É interessante porque, não sei se já ouviram falar de um mestre também antigo ali da China, Confúcio. Uma vez perguntaram para ele como amar e servir a Deus da maneira mais plena, da maneira mais perfeita. E ele respondeu, comece a amar aquele que está ao seu lado, imediatamente ao seu lado. Comece a servi-lo e amá-lo como você serviria a Deus. Então nós podemos ver que em muitas tradições o caminho sempre aponta para esse caminho do amor. E ele, como eu disse, não é fácil. Por isso que também no Evangelho se diz nesse mesmo capítulo, se diz assim, pois bem, para praticarem a lei do amor, tal como Deus o entende, se faz preciso que cheguem passo a passo a amar a todos os irmãos sem diferença. A tarefa é longa e difícil, mas será cumprida. Então vejam que os próprios mestres que nos ensinam, eles
já prevêem que esse não é um caminho fácil. Porém, nós temos que começar passo a passo. E a partir daí que eu gostaria de trabalhar alguns passos que podem nos ajudar muitíssimo, inspirados em tudo que nós lemos nesse capítulo 11 e em todos esses ensinamentos que nós procuramos aí ao longo da vida. Para que fique bem prático, para que a gente possa sair daqui com algumas reflexões para começar a praticar a partir daqui mesmo, a partir de hoje. Eu sei que com a experiência de vida que cada um tem, com aquilo que tem aprendido, aplicado, muitas dessas premissas vocês já chegaram às suas conclusões, já estão praticando, né? Mas não custa a gente revisar e quem sabe também algumas não podem provocar novas mudanças em nós mesmos. Então, algumas premissas, ou seja, para esse passo a passo, né, alguns princípios básicos para a gente começar a falar da arte da convivência, dessa condição de relacionar melhor com os demais. Primeira premissa: trabalhar na convivência aquilo que depende de nós mesmos. Isso aqui é um filósofo chamado Epíteto, talvez você já tenha ouvido falar, né? Ele diz, eu brinco com os meus alunos, que se nós nos dedicássemos a praticar essa premissa, quase 90% dos problemas de convivência nós já conseguiríamos harmonizar. Ou seja, trabalhar aquilo que depende de nós. Ele diz assim: saber controlar aquilo que depende de você. E aquilo que não depende de você? Paciência, aceitação, compaixão. Ou seja, nós vamos ter que adquirir um grau de flexibilidade em relação àquilo que não conseguimos mudar. Mas aquilo que depende de nós mesmos, essa é a nossa responsabilidade. Não podemos arrumar justificativas. E vocês podem ver que é uma tendência do nosso mundo, da nossa sociedade. Tudo se justifica e poucos assumem a sua própria responsabilidade. Isso também, essa frase aqui se encontra nesse capítulo 11, que diz assim: comecem com vocês a dar o exemplo. Sejam caridosos para com todos indistintamente. Então, amar ao próximo tem como sua expressão mais completa, segundo o Evangelho, a caridade. E eu não posso esperar que o outro faça da parte dele para que eu exerça essa expressão do amor. Isso só depende de mim. Então, o que depende de nós mesmos é tudo que concerne a nossa esfera interna, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas decisões. Tudo se refere ao nosso mundo interior, depende de nós mesmos. O que o outro pensa de mim, o que o outro vai dizer ou não, o que o outro faz ou deixa de fazer, isso não depende de mim. Então, para que eu possa começar a transitar nesse caminho em direção à fraternidade, eu tenho que assumir tudo aquilo que depende de mim. Então, essa é a primeira premissa: trabalhar na convivência aquilo que depende de você. Aquilo que depende do outro vai ser da esfera dele. Mas tudo que estiver ao meu alcance, eu necessito fazer. Essa é a primeira premissa. Eu não sei se aqui pode abrir para perguntas. Fiquem à vontade para fazerem algum comentário, alguma pergunta. Segunda premissa: saber que a convivência sempre vai trazer um nível de dificuldade. Por quê? Porque nós não seremos mais os mesmos. Nós vamos ter que nos modificar, nos adaptar, ter esse grau de flexibilidade em relação a qualquer convivência. Tá? Então, dependendo daquele ser com o qual nós vamos conviver, vai exigir de nós um grau de flexibilidade, um grau de mudança. Por exemplo, conviver com um animal dentro de casa exige de nós um
uma flexibilidade, uma adaptação, uma mudança nas nossas vidas. E dependendo do grau de complexidade desse ser, maior vai ser a exigência em relação a nós mesmos. Então, conviver com um objeto, com um móvel dentro da casa, imagina um piano de cauda dentro de casa, né, na sua sala, para limpar, vai exigir de você um grau de adaptação. Uma planta já exige de você mais cuidado. A ponto de, às vezes, a gente não conseguir conviver com plantas, nem dentro de casa, nem fora de casa. Às vezes não sabemos conviver com as folhas que caem de uma árvore na nossa calçada, que vai exigir de nós um certo trabalho, vai ter uma exigência. E assim, cada ser vai trazer essa possibilidade para que nós possamos nos adaptar a ele, nós possamos nos relacionar com ele. E esse grau de exigência vai depender da complexidade, né, como eu disse para vocês, de cada ser. Então, quanto mais complexo for o ser com o qual temos de conviver, mais profunda será a nossa mudança. E quanto mais complexo o ser, mais riqueza de vida ele vai trazer. O que é mais fácil, levar um gatinho para casa ou levar uma criancinha para casa? Mas qual vai trazer mais riqueza de vida? Qual vai exigir de nós mais mudanças, mais crescimento, mais necessidade de olhar para dentro de nós, né, e desenvolver uma série de virtudes, combater nossos defeitos. Quando, por exemplo, somos responsáveis pela formação de um jovem, de uma criança, isso não exige de nós sermos exemplo, termos autoridade para ensinar. Então, quanto mais complexo ser, mais riqueza de vida. Isso que é muito bonito dentro da convivência. Então, eu tenho de modificar muito a mim mesmo a cada instante que surge uma nova convivência. Por isso que é muito importante o que? Estar de coração, atuar com o melhor de nós mesmos. Estar de coração não é assim, aquela coisa piegas, né? Aquela coisinha assim, né? De a gente ficar pegajoso, não é isso. Atuar de coração é o melhor de nós mesmos, presente naquele momento, naquilo que nós fazemos. Então, para que possamos conviver, assumir essa condição de mudança, vamos ter que atuar com o nosso coração. Tá? E aí vão vir mudanças profundas. Começarão a vir e acharemos a convivência uma maravilha. Toda vez que nos ligamos de coração a uma pessoa, até a chatice dela a gente acha engraçado. Vocês podem ver, quando uma pessoa não está ligada de coração com a outra, ela se altera com a chatice do outro. Mas quando estamos ligados de coração, a gente acha até engraçado. Às vezes essa pessoa vem reclamar, fulano de tal é assim, assim, assado. Você fala, e é mesmo, né? Só que eu acho até acho graça disso. Então, por quê? Porque estamos com esse vínculo. E isso é uma chave muito importante, porque se nós queremos melhorar o mundo, queremos um mundo melhor, queremos que as pessoas sejam melhores, nós temos que desenvolver sentimentos, porque você só consegue ensinar uma pessoa se você amá-la. Se não tiver uma chave de um sentimento verdadeiro, ninguém consegue educar o outro, ninguém consegue. A educação ela traz como uma premissa básica o sentimento. Pode ainda não ter. Sim, de ver o que há de belo no outro. Pois é, porque se não abrir essa chave do coração, fica só com a mente. E a mente, ela é maravilhosa, com a mente nós compreendemos. Mas a mente, ela é fria, ela vê por fora das coisas. Quando nós atuamos com o coração, o sentimento de afeição, de amor, faz com que a gente penetre nas coisas. Por isso que quando um pai, uma mãe amam o filho, eles têm um grau de compreensão que não é só mental. Quantas vezes todos nós aqui não passamos por esse tipo de situação? O filho entra em casa, a mãe pergunta, tudo bem? Tudo bem. E a mãe fala, o que aconteceu? Não está tudo bem. Porque ela não fez uma leitura só racional. Ela fez uma leitura com o coração, com o sentimento profundo. Então, essa chave da convivência vai ser muito importante para a gente aprender
né, a conviver com todas as pessoas. E encarar a convivência como essa que vai exigir de nós essa mudança. Mas vai exigir de nós, por quê? Porque nós queremos amar. Nós queremos realmente exercitar o amor. Terceira premissa. Falando em amor, né, como que eu desenvolvo o amor a todos os seres, toda a humanidade, todas as pessoas? Primeiro, há que querer muito. Né? Nesse próprio capítulo 11, de amar o próximo, se fala disso, dessa necessidade de sublimar o sentimento. Porque se eu deixo as minhas emoções, os meus sentimentos muito espontâneos, eles derivam ou decaem para sensações, para os instintos. Essa espontaneidade, que por trás dela está o quê? O nosso egoísmo. Né? Que de forma natural nós tendemos ao egoísmo. É essa parte animal, né, que todos nós compartilhamos com a natureza. Só que em nós há essa semente, esse potencial de desenvolver sentimentos muito elevados, muito verdadeiros, muito profundos. Né? E para começar, há que querer muito. Ou seja, pegar o desejo e trazer ele para um nível, né, que busca essa união com os demais, busca essa concórdia de coração com coração. Ah, é difícil na convivência, como que eu vou amar uma pessoa que eu não gosto? Olha, primeiro você tem que desejar isso, querer muito isso. Diga. Diga. Aham, esse é o ponto. Não, será que queremos de verdade a convivência? A pergunta tem que ser essa. A pergunta tem que ser essa. Será que, mas não tem como desenvolver um sentimento fraterno com fulano de tal? Mas, de verdade, eu quero essa convivência? Eu, de fato, quero conviver? Então, desejar de verdade a convivência. Até trouxe uma frase de um filósofo chamado Sirihan, da Índia, que ele diz assim: o interesse humano é um elixir precioso, do qual uma pequena gota pode ir longe. Ou seja, para desenvolver um sentimento que lá no progresso dele pode chegar a ser um amor incondicional, à maneira de um Cristo, né? Porque todos nós temos como um exemplo e uma inspiração, né? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tem esse amor incondicional a todos os seres, né? Essa concórdia plena com todos os seres. Quem não sonha com isso? Mas de onde estamos até chegar a isso, tem esse passo. Querer de verdade a convivência, desejar de verdade. Então, através desse verdadeiro interesse pelo outro, é que a gente começa esse passo a passo a desenvolver o sentimento do amor. Então, querer de verdade. Desejar de verdade, né? Querer muito. É o primeiro passo para começar esse sentimento do amor. Quarta premissa. Trabalhar a convivência em qualquer circunstância. Lembra que eu falava aqui? Sem justificativas? Em qualquer circunstância, terá que ser incondicional. Não acreditem na esterilidade, ainda no capítulo 11, de amar ao próximo do Evangelho. Ele diz assim: não acreditem na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Mesmo a contragosto, ele cede ao amor verdadeiro. Porque é uma parte desse capítulo que ele fala: mas a humanidade, olha o jeito que está, não tem jeito, olha esse ser humano, olha só. Não há justificativa para que não façamos da nossa parte essa construção, de dentro para fora. Então, eu não posso impor condições, e muitas dessas condições são devido aos condicionamentos sociais do nosso passado, experiências negativas que tivemos. Eu gosto muito daquele lema que tem nos Alcoólicos Anônimos que fala, né? Hoje como se fosse só um dia, não é? Hoje, é só hoje, né? E como se fosse o primeiro dia.
né? Apagando esse passado. Olha, aquilo que se fulano disse, fez, deixa para lá. Essa purificação ela é muito importante para que a gente possa ter essa capacidade de começar todos os dias, como se fossem os primeiros e os últimos, né? Esse dia, como se fosse o primeiro e o último da minha vida. Essa é uma frase que a gente vê em várias filosofias. Se você atuasse hoje como se fosse o primeiro, ou sabendo que é o último dia da sua vida física aqui, nessa encarnação, o que você diria, o que você faria, o que você pensaria, o que você, como você atuaria nessa convivência? Né? Então, esse grau de consciência que temos que trazer, né, para limpar também todo esse passado, né, esses resíduos que viemos trazendo de muitas relações que não foram bem sucedidas, que não deram certo, mas que a gente saiba ter essa renovação, né, para começar todo dia de novo, né, limpos, mais purificados. E por isso tem que ser, não posso impor condições, né? Ontem foi ontem. Eu passei por essa pessoa ontem e ela foi ríspida comigo. Não leva para o lado pessoal. Né? Às vezes você foi a gotinha, e geralmente é assim, é muito difícil uma pessoa ser ríspida conosco, porque ela não gosta da gente. Geralmente foi uma somatória de coisas, né, descontrole emocional, ansiedade, uma série de fatores, e você é a gotinha. Você passou por ali. Lembram daquela ideia? Na hora errada, no momento errado, você foi a última gotinha. E hoje, quando eu me encontro com ela, renovado. Deixa para lá, todos nós temos esses momentos, né? Então, muito cuidado em impor condições justificativas. Então, trabalhar a convivência em qualquer circunstância. Quinta premissa, a convivência como via de autoconhecimento. Né? Aí é até um motivo de que eu não posso impor condições, por quê? Porque todo problema de convivência está mostrando algo de mim mesmo. É como se a vida fosse um espelho. E tudo que está fora reflete algo que está dentro. Tudo que está dentro reflete algo que está fora. Porque há essa sintonia. Né? Nós não falamos da lei do karma, ação e reação. Nada acontece ao ser humano que não seja próprio dele. Não há injustiça na natureza, não há injustiça nesse cosmos. Tudo está sob essa lei perfeita da justiça, dessa justiça divina. De forma que onde nós estamos é exatamente onde devemos estar. E aquilo que nos acontece, de duas uma, ou é para que nós possamos olhar para dentro e modificar algo, ou é para que possamos olhar para dentro de novo e levar algo de nós. Igual, por exemplo, você está na fila do supermercado. E alguém que já teve essa sequência de toda vez que vai para a fila do supermercado, pega uma pessoa que está aprendendo, um aprendiz. E aí o que você pensa? Poxa vida, que azar! É sempre comigo, olha só, a fila do lado está andando. E eu sempre caio com alguém que está aprendendo. Aí você lembra, não, mas espera aí, tem a lei do karma. Eu aprendi que nada acontece, né, que não seja justo. Nossa, então é meu karma, hein? Estar aqui nessa fila. O que o karma quer me ensinar? Nossa, mas será que o karma está me dizendo que eu não tenho paciência e eu necessito ter paciência? Pode ser. Ou também, pode ser que você já tenha um grau de paciência bem desenvolvido. E tudo, o cosmos, as leis, te colocam naquela posição justamente porque aquela pessoa necessita de uma pessoa mais paciente. Já parou para pensar nisso? Então, nada acontece ao ser humano que não seja próprio dele. Todas as circunstâncias das convivências nas quais nos encontramos, né, vão nos possibilitar olhar para dentro de nós e ver como podemos aportar com as virtudes que já temos em algum grau desenvolvidas e como podemos aprender para lidar com os defeitos que ainda precisamos vencer, que precisamos ir limando, de forma que ao chegar ao fim dessa vida, que pode ser amanhã, pode ser daqui 20, 30 anos, nós possamos entregar, né,
toda essa bagagem da nossa vida com menos defeitos e mais virtudes. A gente pode até chegar à conclusão de que não vai vencer todos os defeitos. Ou um defeito específico, você olha para dentro e fala, nossa, esse defeito aqui é difícil. Eu tenho consciência de que até o final da minha vida eu vou estar lutando com ele. Olha, mas pelo menos um pedacinho dele eu vou tirar. Um nacozinho dele eu tiro. Até lá, isso é o progresso. Isso é o passo a passo. É por isso que dentro também das tradições dos mestres, eles ensinam isso, né? Não é necessário que te angusties com os teus progressos espirituais. Nós temos que aprender a transitar nesse caminho do karma, dessas dificuldades que a vida apresenta, desse mundo de lutas, né? E provas, com alegria. Há uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que fala sobre alegria, né? Que é importante a gente aprender a atuar, trabalhar entoando os nossos cantos. O que é entoando os cantos? Nos inspirando naquilo que nos eleva, naquilo que é o nosso ideal de fraternidade, de vida, né, espiritual, de mais união, mais unidade com Deus. Então esse canto que eu tenho que entoar, já viram naqueles filmes dos povos da Índia, dos índios norte-americanos, quando iam para a guerra, começavam a se arrumar, começavam a passar as suas tintas, né? E entoar os cantos, né? Para que possam ir para a guerra inspirados, né? No nosso caso, a nossa guerra é espiritual. E é uma guerra interna, não é uma guerra externa. A convivência traz provas para que nós possamos atuar nessa guerra interior, para que através da convivência nós possamos trazer o melhor de nós mesmos. E trazendo o melhor de nós mesmos, estaremos atuando com essa proposta de unidade, com essa proposta de união com os demais. Então, a convivência, encarar ela como essa via de autoconhecimento e aprender a fazer um paralelo entre os fatores externos e os fatores internos. O caminho para entender a mim mesmo é entender a convivência. A convivência desperta em nós os mistérios do mundo. E qual é o mistério maior de todos? O doutor Iron falava agora, né? De que há muitos mistérios que a gente não vai alcançar. Nós não vamos, tem coisas que não adiantam. A nossa mente ainda é muito limitada para entender os mistérios de Deus. É duro aceitar isso, né? Mas é uma prova de humildade também. Porque nós vamos ter que desenvolver muitos outros atributos da alma para um dia chegar até uma mente que abarca todos os mistérios de Deus. É duro. Mas há alguns mistérios que estão ao nosso alcance. E esse mistério de conhecer a nós mesmos e crescer, esse é o mistério que nos cabe. Então, muitas vezes queremos ir atrás de coisas que não concernem a nós, mas estamos diante desses mistérios aqui, né? A altura do nosso nariz. Por isso que há uma frase de Freud que diz assim, uma série de censuras dirigidas a outras pessoas fazem suspeitar da existência de uma série de autocensuras de idêntico conteúdo. Dentro dos ensinamentos bíblicos é aquela ideia, né? De ver como é que é a frase? De ver no outro e em nós. Como é que é a frase? Me fugiu agora. Não ver a trave, a viga, na minha cabeça veio viga. Não ver uma viga, né? Em si mesmo. Então essa ideia do espelho. É uma viga mesmo. É porque eu sou arquiteta e eu vejo viga, não vejo a trave. E só para um pouquinho de humor, né? Olha que interessante. A gente cai nesse tipo de situação. Ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Não consigo pegar a bola porque o campo é muito irregular. A bola passou por ela, ela não pegou. Aí a justificativa, ó.
Eu não posso conviver porque fulano é assim. Né? Aí o que ele diz? Para quem não sabe o que faz, a culpa é sempre do outro. Aí o que ela responde? O que será que ele quis dizer? Você nunca é comigo. Por isso que aí tem a ver com essa ideia, né? O problema que nós temos é uma tendência de projetar os nossos problemas. Muito cuidado com as justificativas. Eu brinco com o pessoal que uma das coisas que eu aprendi nesse caminho, né, uma das primeiras coisas é isso: olha, não justifique, olha para dentro de você, assume sua própria responsabilidade, aquela primeira premissa, né? Aprenda a lidar com aquilo que depende de você, assume aquilo que está sob o seu controle. Poxa, sério mesmo, agora eu não posso justificar? É muito triste isso. No bom sentido, né? Motivo não é sinônimo de justificativo. Sempre tem algo que nós podemos melhorar. Mesmo quando realmente a responsabilidade é do outro, né? É muito salutar olhar para nós e vermos, espera aí, da minha parte, o que eu poderia ter comunicado melhor? Como que da próxima vez eu poderia fazer melhor? Sempre algo depende de nós. Né? Tá bom, tem a questão do outro, mas e eu? Numa situação semelhante, como eu poderia fazer melhor? Até que hora nós temos? Eu esqueci de... 5h40, é 8h40. Então ainda tenho direito a alguns minutos, 7 minutinhos, já estamos terminando as premissas. Então por quê? Porque a convivência tem a riqueza de mostrar quem somos. A partir do momento que integro conscientemente o que estava velado, passo a ter a possibilidade de controlá-lo. Então, na convivência, eu dei esse exemplo do caixa. Então, paramos num caixa e a pessoa está aprendendo, demora. Então, ali eu tenho essa oportunidade de perceber o meu grau de impaciência. E, ao mesmo tempo, o grau de paciência que eu já conquistei. O grau de autocontrole emocional. Então, aquela circunstância, no primeiro momento, me provoca uma reação instintiva. Né? E nessa reação instintiva, nós tendemos a ficar nesse nível animal. Não entra a inteligência, não entra a vontade, não entra o amor. Então, qual é a reação instintiva? Olho por olho, dente por dente. Essa pessoa está demorando de propósito, porque ela não sabe a vida que eu tenho, o que eu passei para estar aqui, os horários que eu tenho que cumprir. E está demorando muito. Então, a primeira reação natural em nós, né, instintiva, é essa. E aí, o que essa prova da convivência me mostra? Me mostra aquilo que eu devo transformar em mim. Como eu disse para vocês, ao mesmo tempo, o grau do defeito, o nível do defeito e o nível da virtude que eu tenho. E já me mostra aquilo que eu tenho que controlar, aquilo que eu tenho que desenvolver, aquilo que eu tenho que integrar. Tá? Então, a convivência é como esse espelho. Eu quero me conhecer, eu olho para o outro. Eu aprendi com um professor meu. Você quer conhecer o outro? Olha para dentro de você. Então, é sempre essa via dupla. Né? Por isso que nós não estamos. O que acontece conosco não é por acaso. Não há nada que aconteça a um ser humano que não seja próprio desse ser humano. Por isso que a convivência é uma questão de maturidade. A partir do momento que vamos amadurecendo, realmente aprendendo com a convivência, nós vamos percebendo o quanto ela é rica e o quanto ela vale a pena, por mais, às vezes, desconfortável que ela seja. Porque não vai ser um mar de rosas, né? Isso aqui vai ser uma outra premissa, inclusive. Sempre vai ter um grau de dificuldade, lembram? Sempre vai trazer um grau de dificuldade. Quanto mais complexo aquela pessoa, aquele ser à nossa frente, mais vai exigir de nós. E isso é bom, porque é como burilar um diamante. Vocês sabem qual a diferença? Vocês sabem, né? A diferença entre um carvão e um diamante?
O diamante passou por pressões intensas, né? Por milhares de anos e chegou àquela condição. Tem até uma tirinha que, se eu tivesse lembrado, eu tinha colocado aqui. Que mostra uma mãe carvão e um filhinho carvão. E o pai chega em casa, todo cansado, todo pressionado, e é um diamante. E aí o filhinho vai e pergunta para a mamãe: mãe, por que o papai chegou assim? Muita pressão, meu filho. Muita pressão. Né? Então a convivência vai nos permitindo amadurecer. Isso já é uma tônica interessante de perceber. Se nós estamos tendo muito problema de convivência, está faltando amadurecer. Abrir mão daquela emotividade infantil. Gosto, não gosto, quero, não quero. Olha, a convivência vai exigir de nós uma expressão melhor de nós mesmos. Sair desse gosto infantil. Sair desse egocentrismo infantil, desse egoísmo irracional. Né? E atuar com a nossa vontade, com as nossas decisões internas. Porque para abrir mão dos orgulhos, das vaidades, tudo isso, tem que ser uma decisão muito íntima, muito consciente. Quando integramos, somos bondosos e carinhosos com as pessoas. Vamos ter que desenvolver realmente essa capacidade de ser bons. Necessitamos de seres humanos bons. E essa bondade nascemos em um grau, mas ela não veio por acaso. Nós construímos a bondade que já trazemos em nós em outras circunstâncias. E agora temos que continuar burilando esse carvãozinho, até chegar a esse grau máximo de bondade. E muito cuidado com esse fator integração, porque na convivência nós temos que integrar, não é? Aprender, olhar para dentro, mas cuidado, a convivência ela está regida por alguns princípios, e esses princípios devem estar presentes. Então não é conviver a qualquer preço, querer ser amado e amar a qualquer preço. Né? Nós temos que exercitar uma virtude que é a tolerância. Mas é uma tolerância consciente, ativa, para não cair em outro extremo, que é integrar qualquer coisa. Né? É esse exemplo que nós temos. Estamos aqui num ambiente humano, num ambiente para seres humanos. Aí fora tem os bichos peçonhentos. Nós temos algum problema pessoal com os bichos peçonhentos? Alguns têm, né? Não, mas, por exemplo, na cidade é mais difícil. Mas se nós estivermos na zona rural, numa chácara, nós sabemos que na mata tem cobras. Né? E você odeia as cobras? Não, as cobras podem habitar o ambiente delas. Eu vou começar a ter problema quando elas quererem entrar nesse ambiente aqui. Então aí não, há uma tolerância ativa. Né? Se eu for capaz, eu até capturo e jogo lá longe. Mas tem um limite, tem princípios, tem regras, para que a convivência ela seja harmônica, seja humana, né, e realmente leve a essa condição de união, de unidade. Então, há fatores integrados, mas que não constroem uma boa convivência. Por exemplo, o sado com o masoquista. Se integraram bem, mas um faz muito mal para o outro. E ao invés de levar a união, leva à separação. Então, muito cuidado com isso. E por fim, a última premissa. Buscar na convivência com as pessoas não a ausência de conflitos, mas a harmonia. Um dos erros é esse, né? Ah, não, mas aí para que a convivência, para que eu possa conviver, tem que ser tudo perfeito. Olha, nós vamos ter que esperar o mundo inteiro, a humanidade inteira chegar à perfeição para convivermos com ela? Não. A harmonia é justamente você aprender a lidar com as diferenças. Lembram daquela música do Roberto Carlos? Eu quero 1 milhão de amigos. Por que 1 milhão de amigos? Quem cresce mais, quem tem mais capacidade de flexibilidade, desenvoltura, virtudes?
Quem convive com poucos ou com muitos? Muitos. Aqui mesmo, à medida que o grupo for crescendo, o que vocês acham? A convivência vai ficar mais fácil? Não. E qual é o erro que às vezes a gente costuma cair? É querer manter, né? Ah, não, porque tá bom assim. Olha, cuidado, pode ser uma fuga da convivência. E nós vamos ampliar mais. Temos como referencial um Cristo, um amor incondicional a todos os seres, todas as coisas, todo o universo. Né? Nosso coração ele tem capacidade de abarcar todo o universo. Nós somos, Cristo é o futuro de cada um de nós. Chegar a crescer tanto em amor, em bondade, que caibam todos. E para isso nós temos que aprender a trabalhar com a harmonia. A harmonia é a combinação inteligente dos diferentes. Aprender a lidar com as diferenças, não exigir que os outros mudem, mas que nós possamos nos colocar da forma mais harmônica com o outro. Por isso que às vezes vamos ter que respeitar o tempo de cada um. Pode não ser nessa encarnação, pode ser na outra. Mas já vamos aprendendo a lidar com todos os seres à nossa volta, as cobras lá fora. Né? Mas aprendemos a nos harmonizar com elas, sem nenhuma emoção negativa. Plenos de sentimentos cada vez mais sublimes, sentimentos que vão derivar desse amor universal, nessa concórdia, nesse coração com coração. Nesse capítulo 11, se trabalha muito a chave do amor. E aí seria uma segunda parte. Né? Porque depois de todas essas premissas, aí vem as chaves para trabalhar a convivência, que são a vontade, a inteligência e o amor. Sendo que o amor, como se diz lá na Bíblia, é o mais importante de todos eles. Porque sem amor, ninguém muda ninguém. Você só muda o outro com amor. Então, eram algumas ideias, né, para a gente poder refletir um pouquinho. Né? Vocês querem comentar alguma coisa? Em treinamento. Eu sei. Fiquei em casa e atrasada. Eu tive um compromisso com um profissional aqui, já me fez marcando. Eu vi que eu não ia conseguir sair lá. Quando eu cheguei no Zé, assim, estava falando do outro moço impaciente com ela. Eu falei assim, não, eu não posso entrar nessa distração do outro, né? Você estava com razão comigo. E ela, boa tarde, como a senhora está bonita? Ela me levou. Acabou comigo nesse momento. Tá Eu vendo? falei assim, nossa, obrigada. Seus olhos estão coloridos e tal. Ela me atendeu tão bem. Ela foi tão eficiente que eu sei mais que Ela usou uma chave da convivência, que é a cortesia. Uma das expressões do amor, porque a gente pensa assim, o amor é muito difícil de viver, e realmente é, né? O amor, eu acabei de conhecer você, como é que eu vou te amar? Né? Então essa ideia do amor é uma falácia? Não, porque o amor tem expressões. A primeira expressão é a cortesia. Ela usou a chave. É isso aí. A cortesia. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade e agradeço demais. Até logo.